Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Bem, a gente vai continuar aí o nosso conteúdo, falando hoje sobre movimento retilíneo uniforme, tá? Vamos traçar exemplos aí. E lá no finalzinho vamos falar um pouquinho da velocidade relativa, né? Quando você tem dois objetos em movimento, dois móveis, e eu quero saber a velocidade de um em relação ao outro. Tá legal? Deixa eu só conferir se está gravando. Show, vamos nessa. Então beleza, galera. A gente tem aí um movimento muito específico, né? É um movimento retilíneo e uniforme. Então está em uma linha reta, e uma propriedade muito específica do movimento uniforme é que ele percorre sempre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Bem, a rapidez do movimento é a velocidade. Se essa velocidade não modifica, é porque eu não possuo aceleração. O papel da aceleração é modificar a velocidade. Já que essa velocidade não muda ao passar do tempo, nós temos então um movimento uniforme, um movimento sem aceleração. É um movimento então que a velocidade permanece constante. E isso acarreta o quê? Que ele percorra espaços iguais em intervalo de tempos iguais. Tá legal? Vamos ver essa tartaruguinha em movimento. Ela está ali, ó, posição inicial 0, 10 centímetros, ela gastou 1 segundo. Perceberam? Ó, 10 centímetros em 1 segundo. Quando chegou a 20 centímetros, de 10 para o 20, ela gastou mais 1 segundo. Então, quer dizer, ela andou 10 centímetros em 1 segundo, mais 10 centímetros em mais 1 segundo, e assim por diante. Então, quer dizer que se você lembra como é que calcula a velocidade, é só você pegar a distância e dividir pelo tempo. Em qualquer ponto desse aí, se você pegar a distância e dividir pelo tempo, você vai encontrar o mesmo valor de velocidade. Tá legal? Então, nós temos a velocidade da tartaruguinha mantendo-se 10 centímetros por segundo. Ok? Então, este foi um movimento uniforme. O que ele foi uniforme? Porque a velocidade permaneceu constante, isso acarreta não ter aceleração, e isso acarreta percorrer espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Beleza? Então tá aí o nosso amiguinho aí ajudando a gente a entender o movimento. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha agora naquela expressão que a gente já conhece, né? Primeiro, antes de tudo, eu vou fazer o seguinte: eu vou transformar esse intervalo de tempo, que é um intervalo muito grande, em um intervalo de tempo infinitesimalmente pequeno, tá? Imagine, por exemplo, que eu estou viajando de Campo Grande até Bangu, ok? E nessa viagem a gente vai gastar um intervalo de tempo muito grande. E em algum momento dessa viagem, eu tenho lá um radar que marca a velocidade permitida. Então eu rapidamente olho para o velocímetro, e se eu olho para o velocímetro, o intervalo de tempo em que eu gasto para olhar o velocímetro, comparado ao intervalo de tempo que a viagem toda demorou, esse intervalo que eu olho o velocímetro é infinitesimalmente pequeno. Tá legal? Muito pequeno comparado a todo o movimento. Ok? Então eu passo a ter agora um instante em vez de um intervalo de tempo. Então eu vou mapear o movimento que eu tenho em um determinado instante, não mais em uma variação de tempo, ok? Então agora eu posso mapear ponto a ponto da minha trajetória, tá legal? Bem, vamos lembrar da nossa equaçãozinha aí da velocidade, né? É ΔS sobre ΔT, tá lembrado disso? Ali no lugar de ΔS eu escrevi S menos S0, né? Que é ΔS. E no lugar de ΔT, nós transformamos ΔT em T. Tá legal? Todo mundo junto até aí? Beleza, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse T que está dividindo e vou passar ele para o outro lado. Ele vai passar multiplicando, correto? Olhem para lá. Eu peguei, ele estava dividindo, passei ele para o outro lado multiplicando. Ok? Todo mundo junto? Legal, né? Beleza. Então, observem que aqui na minha projeção, o meu PC ele está com vida própria, sacou? Ele deve ter uma inteligência artificial já. Ele comeu das minhas fórmulas que eram para aparecer agora. Bem, mas se eu isolo a posição final, eu passo aquele S0 que estava negativo, tá vendo? Negativo de um lado, eu passo ele para o outro lado, ele fica positivo, ok? Então, passando para o outro lado, ele fica positivo, eu chego nessa expressão aí. O que essa expressão quer dizer? Acompanha aqui com o cursor.
Quer dizer que, se eu tenho um determinado tempo, eu consigo encontrar a posição que esse objeto se encontra. Tá legal? Então, é uma função da posição em relação ao tempo. É uma posição em função do tempo. Tá? Então, o que é isso aqui, V? É a nossa velocidade. E ela é uma constante. Beleza? A gente já viu que ele não possui aceleração, esse termo aqui é constante. E o que é S0? É a posição inicial. Esse cara, S0, e esse cara, velocidade, eles não se alteram. Por quê? Porque são duas constantes. Né? Neste movimento, a velocidade é a mesma. E a posição inicial, você não tem como voltar ao passado e mudar essa posição. Beleza? Bem, então a nossa variável é o tempo, que faz variar as posições. Então o tempo foi passando, igual na tartaruguinha, e as posições foram modificando. Beleza? Olha a posição inicial dela aqui, ó, 0. Tá vendo? 0. Então isso aqui, ó, já vai ser 0. Qual vai ser a velocidade da nossa amiguinha? 10 centímetros. Então se você pegar o tempo e multiplicar pela velocidade, você vai encontrar a posição. E somar com 0, claro, né? Ok? Então essa é a nossa expressão para o movimento uniforme, ok, gente? Foi? Bem, vamos lembrar o seguinte. Vamos lembrar que o sinal dessa velocidade indica se o movimento é progressivo ou retrógrado. Tá legal? Então se eu tenho velocidade com sinal positivo maior do que 0, eu tenho movimento do tipo progressivo. O que é um movimento progressivo? Olha para cá, ó. Eu tenho uma trajetória aqui retilínea de 0 a 3 metros, tá legal? Então a posição inicial é 3 e a final, a posição inicial é 0 e a final é 3, ok? Então nós temos aí o nosso amiguinho ali em repouso na posição inicial, tá? Então depois de 1 segundo ele está na posição de 1 metro por segundo, depois de 2 segundos ele está na posição 2 metros e por fim ele está na posição 3 metros. Percebam então que ele progrediu, você concorda com isso? Ele progrediu, as posições aumentaram ao passar do tempo. Então, houve uma progressão, tá legal? Agora, quando a velocidade for uma velocidade com sinal negativo, se aqui aparecer um menos, não significa que você tem um velocímetro do seu carro marcando negativo, por exemplo. Isso não acontece. Esse sinal negativo da velocidade, ele é para te indicar se o movimento é progressivo ou se é retrógrado, se você está avançando nas posições ou se você está retrocedendo. Veja bem, não é dar ré, é retroceder, ok? Então tá ali, ó. De novo, a nossa posição 0 e 3. Só que agora, em vez de iniciar aqui, eu vou iniciar meu movimento nessa posição. Percebam que ele já vai estar numa determinada posição. E, ao passar do tempo, ele está retrocedendo, buscando a origem, que é o 0. Perceberam? Ó, passou 1 segundo, ele veio para cá, ó, em direção ao 0. Passou mais 1 segundo, ele vem em direção ao 0. Então, ele está retrocedendo até chegar na origem dos espaços. Foi? Então, o que é movimento progressivo? É quando você avança nos espaços, tá legal? O que é movimento retrógrado? Quando você retrocede nos espaços. Como é que você vai ver isso olhando para a velocidade? Fácil. Sinal da velocidade positivo significa que está avançando nos espaços. Sinal da velocidade negativo significa que ele está retrocedendo nos espaços. Ok? Como é que foi nisso aí, gente? Beleza? Dá um pause aí. Volta, não precisa decorar aquela transformação da equação até chegar aqui não, tá? Isso aqui eu provei para você, só para você ver de onde saiu essa expressão, ok? Então o que você precisa saber é que esse movimento não possui aceleração, tem velocidade constante, percorre espaços iguais em tempos iguais, que essa é a nossa expressão, e que se esse sinal for positivo é progressivo, está avançando, e se esse sinal for negativo, está retrocedendo. Tá legal? Ok, gente, vamos nessa. Bem, vamos analisar agora como é que se comporta graficamente. Vamos analisar dois tipos de gráfico e dois tipos de movimento. Tá? Vamos analisar o gráfico da posição para o movimento progressivo e para o movimento retrógrado. Vamos analisar o gráfico da velocidade para o movimento progressivo e para o movimento retrógrado. Ok? Bem, para o progressivo, onde você tem velocidade maior do que 0, está aqui o nosso gráfico. É a posição em função do tempo. Se você lembrar da equação, ela é uma equação de que grau, galera? Do primeiro grau. Então, nesse gráfico, onde eu tenho t variando, S variando em função de t,
S variando em função de t, isso tem que aparecer uma reta, tá legal? E é uma reta onde ela vai iniciar, ó, na posição S0, ok? Então tá ali, ó, essa é a nossa posição S0, onde tudo começou. Então, no gráfico já vai começar acima da origem. Se por acaso isso aqui valer 0, aí o gráfico vai começar na origem, ok? Mas no meu exemplo, isso aqui vale um valor acima de 0. Então ele vai começar num valor acima da origem. Tá legal? Então tá ali o nosso carinha. Bem, após, tá nessa posição aqui, tá vendo? Ó? Posição inicial S0 no tempo igual a 0. Posição inicial S0 no tempo igual a 0. Ok? Bem, depois de passar um determinado intervalo de tempo, ele já se encontra numa nova posição. Então percebam o seguinte, percebam que o nosso amigo ali, ele estava inicialmente nessa posição, quando ele chegou no tempo 1, ele encontrou uma nova posição, ele se moveu. Então, como o nosso gráfico é uma expressão do primeiro grau, eu tenho que dar uma reta. Então, a nossa reta está ali, ó, acompanhando aqueles pontos coordenados ali. Tranquilo? Os pontos coordenados é T1 e S1. Então, aqui, ó, ele vai estar na posição T1, tá? No tempo T1, numa posição S1 qualquer. Beleza? E percebam que é uma reta, né? Porque aqui é primeiro grau. Vamos continuar. Olha o que acontece na posição T2. Eu tenho um novo ponto. Então, eu vou continuar ligando aqui a minha reta. Então, eu já estou na posição T2. Vamos levar para a posição T3. Está ali a posição T3. Ok? E o ponto T3 na posição 3. Então, esse é o nosso gráfico. Percebam que é um gráfico crescente, não é? Percebam que ele cresceu ao passar do tempo. Quem faz isso acontecer é justamente a nossa velocidade positiva. Justamente esse sinal positivo aqui. Então, ele está progredindo, ele está saindo de uma posição menor e buscando posições maiores. Ok? Então, ele está progredindo. Galera, é muito fácil calcular essa velocidade olhando para esse gráfico. É bem fácil. É só você pegar a altura que o gráfico teve. Ele começou aqui e chegou aqui, correto? Pega o valor daqui até aqui, ok? Pega a altura e divide pela base. Aí você vai estar calculando a velocidade. Só de olhar para o gráfico você já consegue calcular essa velocidade. É só você pegar a altura do gráfico e dividir pela base, ok? Tranquilo? Guarda isso aí, anota isso aí num canto, tá legal? Bem, vamos falar agora do movimento retrógrado. O movimento retrógrado tem velocidade negativa. Tá legal? O sinal dessa expressão aqui, ó, ele vai ser negativo. Então, em vez de aparecer um sinal positivo, vamos ter um sinal negativo. Então, o gráfico, em vez de ser crescente, vai ser um gráfico decrescente. Ele já vai começar numa posição, olha lá, o sinal negativo para a velocidade. Ele já vai começar numa posição maior do que zero, numa posição maior do que zero. Então, quando o tempo foi zero, ele se encontrava numa posição maior do que zero, ok? Como ele está retrocedendo para a origem dos espaços, então, ao passar do tempo, ó, um novo tempo vai ter uma posição um pouco menor, já que ele está retrocedendo. Tá legal? Ele vai chegar na posição final zero aqui, ok? Então, ele está retrocedendo. Como o gráfico é um gráfico de primeiro grau, tem que dar uma reta. Tá legal? Então, percebam que em vez de ser crescente, ele já começa a aparentar um processo de diminuição do seu gráfico, decrescente, ok? Então, esse cara já vai estar nessa posiçãozinha aqui, retornando para a origem dos movimentos, da trajetória. Tá legal? Bem, vamos ver o tempo 2. Olha o tempo 2 aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ter um ponto um pouco menor, ok? Então, eu já vou encontrar ele numa posição bem menor do que a posição inicial. Traçando o gráfico, eu vou ter um gráfico novamente de comportamento decrescente. E vamos lá, o tempo 3. No tempo 3 ele chegou à origem, tá legal? Então ele passou pelo eixo, ele chegou à origem, ele está na posição 0. Então o gráfico, ó, foi completamente decrescente, ok? Ele está na posição 0 metros, tá legal? Aqui, ó, 0 metros. Então ele começou numa posição maior, o tempo passou e a posição dele foi diminuindo. E por que esse gráfico então ficou negativo? Decrescente, perdão. Porque a velocidade foi negativa. Tá legal, gente? Então, ó, também dá para calcular a velocidade. Só que você tem que lembrar que ela é negativa. É só você pegar a altura desse gráfico e dividir pela base desse gráfico. Aí você está calculando a velocidade. Ok? Igual você fez aqui. Você pegou a altura e dividiu pela base. Aí você calculou a velocidade. Por que ela foi positiva? Porque o gráfico foi crescente. Ou por que o gráfico é crescente? Porque a velocidade é positiva.
Tranquilo? E agora aqui, ó, a velocidade sendo negativa, o gráfico é decrescente. E como é que calcula o valor dessa velocidade? É só você pegar a altura e dividir pela base. Ok? Então, esse foi o gráfico da posição em função do tempo progressivo, velocidade positiva, e esse foi o gráfico do retrógrado, da posição em função do tempo, tá? Velocidade negativa, gráfico decrescente, ok? Vamos analisar agora o gráfico da velocidade. Bem, se eu tenho movimento progressivo, minha velocidade é positiva, mas tem que lembrar que esse movimento é um movimento uniforme. Se esse movimento é um movimento uniforme, a minha velocidade não muda. Ela vai permanecer sempre constante. Então, quando o tempo for 1, a minha velocidade vale V. Se ela não muda, quando o tempo for 2, a minha velocidade também vai valer V. E quando o tempo for 3, a minha velocidade também vai valer V. Ok? Então, o tempo está passando e a minha velocidade permaneceu constante. Tá legal? Isso, constante e positiva, porque o cara é progressivo, tá legal? Bem, vamos ver o retrógrado. O retrógrado, o cara está retrocedendo, então o sinal da velocidade é negativo. Quando eu aplico isso no gráfico, percebam que vou ter um valor negativo para a velocidade. Ok? Então, ao passar do tempo, a velocidade permanece a mesma, só que com um sinal negativo porque ele está representando o movimento retrógrado. Então, quando o tempo for um tempo t2, a velocidade continua constante, e quando for um tempo t3, a velocidade vai permanecer a mesma, porque o movimento é um movimento uniforme, com velocidade constante, só que nesse caso aqui com a velocidade negativa, porque ele está retrocedendo. Beleza? Gente, passei 2 macetes que eu não escrevi aqui, que se eu sou vocês, eu escrevo aí no caderno de vocês. Quer dizer, eu passei um macete, agora eu vou passar outro. O primeiro macete que eu passei foi o seguinte: se você pegar a altura do gráfico e dividir pela base, tá legal? Você encontra a velocidade. Se você pegar a altura do gráfico e dividir pela base do gráfico, você encontra a velocidade. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Se aqui for 10 e aqui for 5, a altura foi de 0 a 10. Então a altura foi 10. E aqui a base foi de 0 a 5, então a altura foi 5. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, já sei o valor dessa velocidade. 2. Como é retrógrado, vai ser menos 2. Vamos fazer aqui, ó. Vamos supor que aqui seja 2 e aqui é 10. Tá legal? E aqui vale 4. Então, a altura de 2 a 10, de 2 até 10, você tem 8. Então, a altura vale 8. E o tempo aqui valeu 4. Então, se você pegar 8 e dividir por 4, no meu exemplo agora, eu estou citando o exemplo, você vai encontrar o valor igual a 2. Então, você vai pegar a altura e dividir pela base. De 2 até 10, tem 8. De 0 até 4, tem 4. Então, 8 dividido por 4 dá 2. Então, o valor da velocidade é igual a quanto? Igual a 2. Sinal positivo, porque o movimento é progressivo e o gráfico é crescente. Tá legal? Aqui embaixo, ó, um macete maneiro, ó. Anota aí no seu caderno aí. A gente vai escrever isso em outras oportunidades. Anota aí. Toda vez que aparecer um gráfico velocidade versus tempo, velocidade versus tempo, a área abaixo desse gráfico corresponde ao ΔS. A área abaixo do gráfico corresponde ao deslocamento. Então, se você olhar um gráfico velocidade versus tempo, calculou a área abaixo do gráfico, a área entre o gráfico e o eixo do tempo, ok? A área abaixo do gráfico, você vai estar automaticamente calculando o deslocamento, galera. Vale para esse caso também, ok? Entendeu? Duas situações. Olhou para o gráfico, S versus T. Altura sobre base é velocidade. Olhou para o gráfico, V versus T. A área abaixo do gráfico é o deslocamento. Tá legal? Como é que foi aí, gente? Beleza? Passo a passo, né? Beleza, né? Vamos lá, vamos a uns exemplos aí. Esse exemplo está no blog do professor Ramalho, lá o Fundamentos da Física. Tá legal? Um móvel realiza um movimento uniforme e seu espaço varia com o tempo segundo a tabela. Então temos aí uma tabela que na parte de cima nós temos o tempo de 1 em 1 segundo, na parte de baixo nós temos a posição. Vamos analisar a tabela. Então eu tenho o tempo passando de 1 em 1 segundo. E olha o que está acontecendo com a posição.
Você percebe que está diminuindo de 3 em 3 metros? Ó, era 20, passou a 17. Era 17, passou a 14. 14 passou para 11. Você percebeu que está diminuindo de 3 em 3? Então quer dizer que ele não está progredindo, ele está retrocedendo. Tá legal? Então o sinal da velocidade vai ter que ser um sinal o quê? Negativo. O meu gráfico vai ter que ser um gráfico crescente? Não, vai ter que ser um gráfico decrescente, ok? Então vamos analisar as perguntas que o professor fez. Classifique o movimento dizendo se é progressivo ou se é retrógrado. Para você analisar isso, você teria que ter sinal da velocidade, ou simplesmente olhando se as posições estão aumentando ou estão diminuindo. Então, ao passar do tempo, percebam que ao passar do tempo, as minhas posições diminuem. Então, eu estou tratando de um movimento do tipo retrógrado, tá? Os passos estão decrescendo ao passar do tempo, ok? Foi? Perceberam isso, né? O tempo está passando e a minha posição está diminuindo. Vamos analisar agora a velocidade. Calcule a velocidade escalar do móvel, tá? Então vamos calcular a velocidade. Vou fazer primeiro o seguinte, vou analisar em 2 intervalos. Se o movimento é uniforme, qualquer que seja o intervalo, a valor da velocidade tem que dar o mesmo. Então vamos analisar primeiro entre o instante 0 e o instante 1 segundo. Entre o instante 0 e o instante 1 segundo, ok? Então vamos calcular aqui o nosso ΔT. É o tempo final, 1 segundo, nós estamos analisando só nesse intervalo aqui, ok? 1 segundo menos o inicial 0. Então aqui vai ser 1 menos 0. Isso vai dar um intervalo de tempo de 1 segundo. Todo mundo junto? Então para calcular a velocidade eu preciso do tempo, e eu acabei de encontrar o tempo. Tá legal? Vamos agora continuar e fazer a análise do deslocamento. Então o que aconteceu com o deslocamento? A minha posição inicial valia 20. E minha posição nesse intervalo de tempo de 0 a 1 diminuiu para quanto, galera? Para 17. Então eu já tenho a posição inicial e a final. Legal? Então eu já posso preencher isso aqui. A minha posição final vai valer 17. Eu estou calculando só nesse intervalo, tá bom? De 0 a 1. De 0 a 1, o final foi quanto? 17. E o inicial foi quanto, gente? Foi 20. Como é que foi até aí, gente? Tranquilo? Ao diminuir isso, eu encontro um deslocamento menos 3. Então, eu já sei agora ΔS, eu já sei ΔT. Então, agora eu consigo calcular a velocidade. Não é ΔS ou ΔT? Então, vamos calcular a velocidade. Está ali, ó. Peguei do valor de ΔS, menos 3, apliquei aqui dentro. Vai ficar menos 3 dividido por ΔT, que vai ficar quanto? Vai ficar 1. Tá legal? Foi? Beleza. Agora, vamos dividir aqui. Isso vai dar menos 3 metros por segundo. Então, calcule a velocidade escalar do móvel. Calculei, menos 3. Mas, professor, será que essa velocidade que você calculou do intervalo 0 e 1 vai ser a mesma ao longo de toda a trajetória? Para que o movimento seja um movimento uniforme? Como ele disse aqui, ó, movimento uniforme? Não sei, vamos verificar. Vamos calcular agora em outro intervalo de tempo. Ok? Aqui, ó, o sinal negativo comprovando que ele é retrógrado, ó. Comprovando isso aqui, ó. Beleza? Vamos analisar então agora em outro intervalo de tempo. Vamos analisar agora no intervalo de tempo total, de 0 a 5. Pode ser? Está aqui o nosso ΔT. Nosso ΔT, tá? É final, 5 menos inicial, 0. Então vai ficar 5 menos 0, ok? 5 menos 0 dá 5 segundos. Então, essa variação de tempo aqui foi de 5 segundos. Vamos calcular agora, entre 0 e 5, o deslocamento. O deslocamento final foi quanto, galera? 5. E o inicial foi quanto, galera? Foi 20, né? Então tá aqui, ó, 5 menos 20. Nós vamos contar menos 15. Todo mundo junto? Vamos calcular a velocidade agora. Calculando a velocidade. Lembra que a gente tem que conseguir encontrar menos 3, tá legal? Então tá aqui, ó, velocidade, ΔS, ΔT. Então vou substituir. No lugar do ΔS eu coloquei menos 15. Aqui, ó, entrou menos 15. E aqui entrou 5 segundos. Então, menos 15 sobre 5 é igual a menos 3 metros por segundo. Então, eu comprovei, tá, que o movimento é um movimento uniforme, a velocidade permaneceu sempre a mesma. Eu calculei nesse intervalo pequenininho, achei menos 3. Calculei no intervalo total, também achei menos 3. Esse sinal negativo aqui comprova que o movimento é um movimento o quê? Retrógrado. Ele está retornando à origem. Beleza? Então, essa pergunta foi respondida com 2 intervalos de tempo diferentes. Tá legal?
Vamos para a questão C. Qual é o espaço inicial do móvel? O tempo igual a zero, eu tenho o espaço inicial, correto? Então, o espaço inicial do móvel está ali, ó, é igual a 20 metros, ok? Então, a posição inicial é igual a 20 metros. Percebam que, para a nossa função do movimento, a gente já tem dois pontos importantes. A gente já sabe a posição inicial e já sabe a velocidade. Então, vamos escrever a função horária dos espaços. Então, está aqui, ó, S é igual a S0 mais V vezes T. Desta função, conhecemos S0, que vale quanto? 20, e conhecemos V, que vale menos 3. Então, quando eu colocar menos 3 aqui, esse sinal que era positivo vai se tornar o que, gente? Isso aí, negativo. Então, eu tenho esses dois caras, ao substituir eu tenho essa expressão. Tá legal? Foi? Bem, aí, aqui ó, posição inicial, tá vendo? Ok? Olha que velocidade, ó. Tá vendo? Show, né? Bem, essa pergunta aqui não tá lá no exercício do professor, lá no blog dele, tá? Mas aí eu coloquei aqui pra gente. Qual é a posição no instante igual a 6? Então aqui ó, o tempo está em segundos, então quando chegar a 6 aqui, é claro que tu já sabe, né? Porque tu está vendo que está diminuindo de 3 em 3, então mais um segundo vai diminuir 3. Mas será que essa equação aqui responde certinho? Se eu diminuir 3 aqui, ó, você vai ter um valor igual a 2, ok? Foi? Então, com 6 segundos, ele vai estar na posição 2. Será que se eu aplicar esse tempo na equação que eu encontrei, eu vou encontrar a posição igual a 2? Vamos verificar, né? Então, tem aqui, essa foi a expressão que eu respondi na letra B, com a posição inicial sendo 20 e com a velocidade sendo menos 3. Então, se eu, no lugar desse tempo aqui, aplicar 6 segundos, eu vou encontrar a posição dele no instante 6 segundos. Tá legal? Então vamos verificar isso. Vou aplicar aqui 3 vezes 6, 18, então vai ficar 20 menos 18. 20 menos 18 é igual a 2. Realmente, bateu com aquilo que a gente estava esperando. Se você tiver curiosidade, você vai trocando aqui, ó. Tira esse T e vai colocando esses valores de tempo aqui, ó. Você vai perceber que para cada valor vai bater certinho com a posição da tabela. Tá legal? Porque essa expressão aqui, tá, está conforme essa tabela que a gente chegou. Ok? Volta essa parte desse exercício, refaz ele para você fixar legal. Beleza? Bem, agora vamos pensar naquele exercício anterior e vamos traçar um gráfico para ele. Então está aqui a nossa tabela. Nossa tabela tem, no tempo igual a 0, eu tenho 20 metros, tempo igual a 1, 17, tempo igual a 2, 14, 11, no tempo igual a 4, 8, tempo igual a 5, 5 metros. Já vimos que o tempo igual a 6, 2 metros. Legal? Vimos no exemplo anterior. Ok? Vamos traçar um gráfico, posição em função do tempo. Tá bom? Então, eu vou ter aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5 e mais tarde até vou colocar o 6 aqui. Tá legal? Bem, vamos colocar os pontos que a gente quer. O primeiro ponto é de 0 a 20. Então tá aqui, ó, 0, 20. 20 é a nossa posição inicial, onde o gráfico começa, ok? E o segundo ponto é 1 e 17. Então tá aqui, 1 e 17. Então, pontilhei os dois, vou ligar o 20 até esse ponto aqui. Tá legal? Por que eu liguei numa linha reta? Porque nós estamos falando do movimento uniforme e a equação que traçou, que vai traçar a reta, ela é do primeiro grau. Tá? Então tem que ser uma reta mesmo. Bem, vamos passar para o outro instante, 2 e 14. No instante 2 e 14, eu tenho esse processo. Tá legal? Então tá aí, ó. Esse é o caso. Beleza? Continua dando uma reta e olha só, decrescente, porque meu movimento é um movimento do tipo retrógrado. Sinal negativo para a velocidade. A gente já encontrou esse sinal negativo. Vamos continuar. Então agora o próximo ponto é o 3 com 11. Então tá aqui, ó, 3 com 11. Então tá lá. Beleza? Traçando esse gráfico, beleza? Uma reta bonitinho como manda o figurino, tá? E o próximo ponto é um instante 4 na posição 8. Então tá aqui, um instante 4 na posição 8, traçando, eu vou ter isso aí. Ok? Foi? Tranquilo, né? Vamos agora sair do instante 4 na posição 8 e vamos para um instante 5 na posição 5. Então tá aqui, ó, 5 na posição 5, eu vou ter esse gráfico acontecendo. Tá? Bonitinho, uma reta inclinada, né? Certinho, né? Vamos lá, a gente já calculou o tempo
com 6 segundos. Essa é a nossa função. Então tá aqui, ó. No lugar do tempo, eu coloquei o valor 6. Isso aqui deu 18. 20 menos 18 é igual a 2. Então quer dizer que com um tempo de 6 segundos, ele vai estar na posição igual a 2. Então tá aqui, 6 segundos, ele vai ter que estar na posição 2. Então percebam que continua valendo a nossa reta. Tá legal? Foi? Bem, agora, em que instante, em que valor de tempo este móvel passará pela origem? Ou seja, qual vai ser o tempo aqui em que ele vai estar passando pela origem, pelo ponto zero? Tá legal? Se eu continuar essa reta aqui, ó, vai cortar justamente em que ponto? Essa é a grande pergunta. Tá legal? Essa é a grande pergunta. Então vamos pegar a nossa expressão. Quando ele passar na posição zero, que tempo você vai estar? Então tá ali, ó. Quando ele passar na posição zero, que tempo eu estarei? Essa foi a grande pergunta, tá? Então, eu vou passar esse menos 3t para o outro lado. Ele passou positivo, tá vendo? E esse 3 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 20 sobre 3. Isso vai dar um 6,66666. Eu arredondei para 667, tá legal? Então, quer dizer que quando a posição for igual a zero, significa que o tempo vai ser de 6,67. Então, esse gráfico vai cortar aqui, ó, o eixo justamente na posição 6,67 segundos. Tá legal? Foi? Então, eu encontrei o tempo que ele passou na origem. Ele passou pela origem com 6,67. Como é que foi nesse exemplo aí, gente? Tranquilo? Beleza, né? Bem, vamos para o próximo aí. Tem outro exemplo aí. Uma partícula move-se conforme a equação a seguir. Então, nós temos dois itens importantes nessa equação dada. Nós temos esse cara aqui e esse cara aqui. Tudo em unidade do sistema internacional. Tempo em segundo, velocidade em metros por segundo e deslocamento em metros. Vamos calcular a posição inicial. Nem precisa calcular, né? É só comparar. Tá vendo aqui, ó? Essa é a posição inicial. Beleza? Então, a nossa posição inicial é numericamente igual a quanto, gente? Igual a 10 metros. Todo mundo junto? Vamos lá. Vamos agora fazer a mesma coisa para a velocidade. Vamos colocar a nossa equação e vamos colocar a equação da velocidade, a equação do movimento aqui embaixo. E vamos fazer uma comparação. Tá legal? Então, a nossa velocidade é igual a 5 metros por segundo. Foi? Então, já sei a posição inicial e já sei a velocidade. Vamos verificar se o movimento é progressivo ou retrógrado. Para isso, eu preciso olhar o sinal da velocidade. Percebam que a velocidade, ó, ela tem um sinal positivo, ela é positiva. Se ela é positiva, nós estamos falando de movimento tipo progressivo, ok? Foi? Se aqui aparecer esse sinal negativo, estaremos falando de movimento retrógrado, mas como ele é positivo, os meus espaços vão aumentar ao passar do tempo, nós estamos falando de um movimento progressivo, ok? Bem, a posição nos instantes 0, quando o tempo valer 0, quando o tempo valer 1 segundo, quando o tempo valer 2, 3 e 4. Tá legal? Vou fazer uma tabelinha aqui, ó. Esses são os tempos, essa é a nossa equação e essa é a nossa posição. Então, eu só vou trocar o valor de t. Então, eu tenho t igual a 0. Então, no lugar desse t aqui, vai entrar um 0. 0 vezes 5, 0. 0 mais 10, 10. Então, quando o tempo for igual a 0, a posição vai ser igual a 10. Todo mundo junto? Agora, vamos mudar o tempo. 1 segundo depois, onde é que ele vai estar? Ok? Então, tá aqui, ó. 1 segundo depois. Onde é que esse cara vai estar? Então, no lugar desse t aqui, eu vou colocar o algarismo 1. Tá legal? Então, vai ficar 1 vezes 5, 5. Então, 10 mais 5, 15. Ok? Então, após 1 segundo, ele já vai estar na posição 15. Tá legal? Vamos continuar? Beleza. Vamos ver agora a posição 2 segundos. Ok? Então, quando ele estiver na posição 2 segundos, tá aqui, ó, tá vendo? No lugar desse t aqui, eu vou colocar o algarismo 2. Olha como é que vai ficar? 2. Então, vai ficar 2 vezes 5, 10. 10 mais 10 é igual a 20. Então, após 2 segundos, ele está na posição 20. Vamos continuar agora. Agora, ele quer um instante 3. Então, no lugar desse t aqui, eu vou colocar o valor 3. Então, tá aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Tá legal? 15 mais 10, 25. Então, ele já vai estar na posição 25. Ok? Então, perceba que os espaços estão aumentando. É claro, olha para cá, ó, você já sabia. Ele está progredindo. Tá legal? Ele está progressivo. Agora, vamos para o próximo, que é o último aqui, ó.
com t igual a 4 segundos, tá vendo? T igual a 4 segundos. No lugar desse t aqui, eu vou colocar o valor 4. Então vai ficar, ó, 5 vezes 4, 20, com 10, 30. Então quer dizer que ele está na posição 30, ok? Então calculei aí para todos os intervalos de tempo pedidos as posições. E eu comprovei que ele é progressivo. Tá legal? Foi? Vamos ver o que ele está pedindo. Ah, ele pediu para a gente traçar o gráfico, né? Esboçar esse gráfico aí, ok? Então vamos calcular esse gráfico em função dessa posição em função do tempo, tá legal? A gente já tem os dados aqui, ó, ok? Eu tenho os dados todos e vamos aplicar esses dados aí. Vamos aplicar esses dados. Então eu tenho aqui, ó, t igual a 0, tá? T igual a 1, 2, 3 e 4. Então vamos ver. T igual a 0, T igual a 1, 2, 3 e 4. E olha para cá que eu coloquei aqui já, ó, as posições, tá vendo? Então as posições 10, 15, 20, 25, 30. Então para cada tempo aqui eu vou ter uma posição. Tá legal? Então vamos nessa. Vamos marcar a primeira aqui, ó. Eu nem precisei marcar o T igual a 0, né? Que T igual a 0 tu sabe que vai ser aqui no 10, ok? Foi? Então vamos lá. Com T igual a 2 segundos, aqui ó, o gráfico já surgindo de 10 para 15. E ele é crescente, ó. Crescente significa então que o nosso amigo tem velocidade positiva e ele é progressivo. Tá legal? E vamos agora, com T igual a 2 segundos. Com T igual a 2 segundos, a posição dele é 20. Então tá aqui, ó. E vamos traçar nosso gráfico. Uma reta. É uma reta porque essa equação aqui, ó, que gerou esse gráfico, é uma equação do primeiro grau. Então tem que dar uma reta. Com tempo igual a 3 segundos, eu tenho ali tempo igual a 3 segundos, posição 25. E continua dando uma reta. E por fim, com tempo igual a 4 segundos, eu tenho a posição igual a 30. Tá legal? Então ali, ó, o nosso gráfico estabeleceu aí uma reta bonitinho, como manda o figurino. Tá legal? Crescente, por quê? Porque a velocidade é positiva, que o movimento é progressivo. Tá legal? Como é que foi nesse aí, gente? Beleza, né? Foi bem fácil, ok? Então, esse foi o gráfico e espero que vocês tenham entendido. Volta esses exercícios aí, analisa ele direitinho, tá legal? Esses dois exemplos, refaça para fixar bem, ok?